estamos com o professor Celso dos Santos Vasconcelos, que é doutor em Educação pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, pedagogo, filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, professor convidado de cursos de graduação e pós-graduação, responsável pelo Libertar, Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica, e autor de alguns livros: Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico, Construção do Conhecimento em Sala de Aula, Avaliação, Concepção Dialética Libertadora do Processo de Avaliação Escolar, Indisciplina, Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de Aula e na Escola, que vai nortear a nossa conversa de hoje, e o livro Para Onde Vai o Professor? Resgate do Professor como Sujeito de Transformação, e ainda Avaliação, Superação da Lógica Classificatória e Excludente. Temos ainda a Avaliação da Aprendizagem, Práticas de Mudança por uma Praxis Transformadora, e a coordenação do trabalho pedagógico do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. E uma discussão sobre currículo. Bem, aqui são alguns dos trabalhos que o professor Celso tem. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação em estar aqui conosco. Muito boa noite, muito obrigada pela sua presença. E cada palavra tem seu conceito. E assim, a própria palavra indisciplina, ela nos remete para várias situações. Como é que o senhor trabalha com esta palavra, né? Que assusta muito, mas ela também já foi uma bandeira de luta no movimento pedagógico, né? Quais os conceitos aí que a gente pode articular? Obrigado pelo convite para estar aqui participando. Eu acho que é muito importante justamente essa mediação, essa possibilidade das conversas serem ampliadas, né, para além dos muros da academia. E eu estava pensando um pouquinho, a partir do convite que você me fez, sobre a minha trajetória em termos da disciplina, né? Eu sou filho caçula de 3, né? E eu era considerado pela família como um menino levado, mas tinha um outro termo que hoje eu preferiria, que é arteiro. Arteiro, sim. Arteiro é muito bonito, né? Aquele que faz arte, né? Eu imagino que seja isso, né? E então esse era o meu assim, o meu cotidiano. E aí eu teve uma grande indisciplina que eu cometi quando eu entrei naquela época que a gente chamava primário, né? E no primeiro dia do primário, eu fugi da escola. Minha mãe, lá em Jaú, no interior de São Paulo, minha mãe me deixou na escola e daí a pouco eu estava em casa, né? E aí tem um elemento que é... Isso na primeira série? Primeira série, com 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? Eu tinha feito... Estava para fazer, eu tinha feito, porque naquela época as aulas começavam em fevereiro, eu faço dia 12 de fevereiro, então eu tinha feito, eu estava para fazer. E aí tem um elemento importante para compreender, porque meu irmão mais velho, ele tinha deficiência mental. E você imagina o sofrimento dele, da minha mãe, no final dos anos 50, no começo dos anos 60. Se hoje em dia é difícil trabalhar a inclusão, imagina naquela época. Então meu irmão detestava a escola. E ele fugia da escola. E eu me lembro muito bem da cena. Quando eu cheguei em casa, eu fui ao quarto da minha mãe. Minha mãe era devota de Santa Rita de Cássia. Então ela tinha em cima da cômoda dela uma imagem de Santa Rita. E eu me lembro ela olhando para Santa Rita e olhando para mim na porta. Ela falou: "Não, você também?" Ela achou que eu também era deficiente mental, né? Aquilo para mim funcionou como uma diretriz de vida. Eu fui compreender isso muitos anos depois no processo de análise, né? Mas era mais ou menos assim que eu decodifiquei lá com os meus 7 aninhos, né? Celcinho, não sei como é que eu me chamava. Você não pode dar problema para sua mãe na escola. E a partir dali eu fui um excelente aluno, sempre o primeiro aluno da classe e muito disciplinado. Eu tenho algumas indisciplinas que eu poderia relatar, mas assim dá para contar no dedo. A primeira indisciplina grande foi na admissão, que era o exame que tinha para passar para o ginásio. Na quinta série, né? Que seria da quarta para quinta, da época da quinta série lá.
E era uma matemática diferente. Eu era o primeiro aluno da classe, porque por essa tarefa que eu assumi, né, eu era um excelente aluno, mas o exame era a matemática tal, da matemática moderna, aí eu colei de um amigo, né? Então essa foi a minha primeira grande indisciplina. Uma segunda indisciplina foi quando eu estava no segundo ano de ginásio, já em São Paulo, que a inspetora estava chegando, a classe estava uma bagunça, eu fui e dei um tapão na mesa e para avisar os amigos. Aí ela me viu dando tapa e eu fui para a diretoria. E a terceira disciplina foi uma cola também, que eu lembro assim, mas aí já no curso de engenharia. Tinha um professor de semicondutores que era uma anta, o cara era uma besta, né? Eu detestava aquela matéria e eu me recusava a estudar aquela matéria. Então eu colava, né? Eu colei nas provas, então essas minhas assim. Agora, quando a gente trabalha a questão da disciplina, eu acho que existe a gente pode falar da indisciplina ativa e da indisciplina passiva, né? E todos esses casos que eu relatei são da indisciplina ativa, mas a indisciplina passiva também é um problema, é aquele que e é um problema que muitas vezes não é apontado pelo professor, né? Então é aquele aluno que não faz bagunça, né, não tem nenhum problema assim, mas também não se envolve, não está aprendendo, não está se desenvolvendo, não está sendo feliz. Isso também para mim é indisciplina. E o conceito de disciplina é um conceito realmente bastante complexo, né? Porque tem muitas conotações. Uma ideia que, pegando um pouquinho a gênese, a origem da palavra, indisciplina tem a ver com comportar, né? Comportamento comporta. E quando você pensa em comporta, não podemos falar muito nisso agora porque estamos vivendo uma tragédia da comporta aqui. Mas a ideia de comporta, quando bem feita, é muito interessante porque você represa, mas você não represa por represar, você represa para uma finalidade, para canalizar, para potencializar. Então a disciplina, assim entendida, é alguma coisa muito positiva, né? Paulo Freire, poucos sabem, mas Paulo Freire tem um livro sobre disciplina onde ele defende ardentemente a disciplina. O problema é que disciplina e como construir essa disciplina. E eu acho que nós vivemos uma confusão muito grande na compreensão da disciplina em geral e da disciplina escolar em particular. E, grosso modo, a gente poderia observar aquele movimento. Nós tínhamos uma educação super tradicional, o pai só de olhar já enquadrava o filho, aí se criticou, não pode ser assim, você vai frustrar seu filho, você vai inibir a criatividade. Não pode? Então o que faz? Libera geral, deixa fazer o que quiser. Aquela situação, né? O filho está pondo fogo na cortina, vão chamar a mãe, seu filho está pondo fogo na cortina. É mesmo? É ele mesmo? Nossa, meu filho é empreendedor, esse menino tem iniciativa. Então, de repente, de um extremo, você vai para o outro. E aí, quando você fala, não pode ser assim, olha, as crianças estão sem disciplina, né? Qual é o discurso que está muito forte ainda hoje? Limite, limite, limite. Então, é uma coisa muito perigosa, porque o limite é fundamental. Mas se o limite não vier acompanhado da possibilidade e do vínculo, você volta para a educação tradicional. Então, você compreender, digamos, usando a palavra filosófica, mas que é a dialética, esse movimento contraditório, porque na disciplina o adulto tem que dar a direção, que é fundamental, mas por outro lado, a criança, o aluno, ele tem que tomar a iniciativa. E essas duas coisas tem que se combinar e não tem regra para isso. Por isso que é muito difícil, por isso que muitos professores desistem até da docência, porque a rigor você tem que estar o tempo todo ligado. É o que o senhor chama que não tem receita mágica, né? Não tem receita, mas tem métodos. Métodos, metá, odós lá do grego, odós é caminho e metá é horizonte, finalidade. Então métodos é você partir de uma realidade para atingir uma finalidade percorrendo um determinado caminho. Então o tempo todo o professor tem que estar olhando a realidade e checando a sua finalidade.
E dessa tensão entre a leitura de realidade e aquilo que ele busca, o seu objetivo, a projeção de finalidade, vai sair o plano de ação. Por isso que o professor tem que ser muito bem formado, muito bem remunerado e muito respeitado, porque é o que eu sempre digo, ser dador de aula é fácil, ser tomador de conta de menino é fácil, ser piloto de livro didático é fácil. Agora, você de fato ser professor, você levar a sério aquilo que está colocado no PPP da escola, ajudar a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno, a alegria crítica de cada um e de todos os alunos, através da apropriação crítica, criativa, significativa, duradoura, dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter, da cidadania, da qualificação para o trabalho. Você fazer isso, tem que ser muito bom. Dador de aula qualquer um pode ser, agora professor... Então, mas é uma atividade muito bonita, mas muito exigente. Obrigada. Nós vamos para a primeira participação de Jorge Cavalcante. Grande professor Dr. Celso dos Santos Vasconcelos, seja bem-vindo ao programa Ciência e Debate aqui pela Rádio Paraíso FM 101.1 em Sobral. Professor, essa temática sobre disciplina e disciplina da sala de aula, ou em sala de aula e escola, ela é bastante complexa. O senhor mesmo já levantou esse questionamento, há vários livros sobre essa problemática e de extrema relevância sempre nós debatermos. E pela sua vivência, eu gostaria de, na minha primeira pergunta, saber qual a sua experiência em sala de aula com alunos usando outros instrumentos que possam distrair a dinâmica da sala de aula ou não. Talvez nem distraia, depende. Mas qual a sua experiência em sala de aula com alunos usando constantemente smartphones, iPhones, etc., outros equipamentos? E não importando se esses alunos estejam, a sua experiência no ensino médio, tecnológico, licenciatura, bacharelado, mestrado ou doutorado, tá? Qual é a sua opinião sobre se isso tem alguma influência ou não na disciplina, enfim? Eu só traçasse um perfil de comentários, bem na verdade, não um perfil, um comentário sobre essa situação. Ok, professor? Então, eu acho que, dependendo do uso que ele faz desse instrumento, você pode ter aquela que eu chamava de disciplina passiva. Então, ele está ali, está quieto, né? Mas está em outro canal, está em outro mundo, né? Ele entrou ali, está navegando, está se comunicando e, então, digamos, ele não está apresentando a disciplina ativa, mas está apresentando a disciplina passiva. E outras vezes é mais complicado porque eles ficam se comunicando em sala e aí isso já começa a gerar um pouco da disciplina ativa, né? O que eu tenho procurado fazer sempre logo no começo das aulas, e isso é importante que a gente está no período agora de começo de aula, aquilo que a gente reflete sobre a importância dos momentos iniciais. Os estudos sobre gestão da sala de aula mostram que o sucesso ou o fracasso da relação professor-aluno pode estar sendo decidido nas primeiras aulas. Alguns autores dizem até que na primeira aula. Então, e um dos fatores para isso é o estabelecimento do contrato didático, do combinado, né? Que é uma coisa que muitas vezes os professores não levam a sério. E lá, não, mas o aluno na universidade já sabe disso, o aluno está lá na primeira fase fundamental, ele é muito pequeno ainda, na segunda fase fundamental, mas isso é porque a direção quer, a coordenação, e ele, muitas vezes, para não perder tempo fazendo esse contrato, ele perde muito tempo depois. Então, o que eu tenho feito nesse contrato didático, procurar estabelecer muito bem a regra do jogo. Olha, o que pode, o que não pode, então estabelecer os parâmetros, né, desse uso. E combinar momentos que realmente não podem ser usados e depois, de acordo com a dinâmica, momentos que devem ser usados. Então, por exemplo, a gente tem procurado sempre trabalhar numa perspectiva de trabalhos com projetos em sala de aula. Então, quando você vai trabalhar com projetos, a questão da pesquisa é uma questão básica, né? Eu sempre lembro, quando a gente fala disso, da tabuinha medieval, né? Na universidade, a Universidade do Ocidente surgiu na Idade Média, né? Então, na universidade medieval, você tinha aquela tabuinha de madeira ou de ardósia que ele copiava o livro para poder... O livro era uma coisa... não existia, você pegar um certo período da Idade Média, né, antes da imprensa e tal, e o papel era muito caro, enfim. Então, ele estava fazendo aquilo para copiar algo para reproduzir.
Aí você pega um tablet hoje, que é praticamente o mesmo tamanho da tabuinha, você vê o potencial que tem. Então aí você pode utilizar esse equipamento, o smartphone, o tablet, ele vira um elemento de pesquisa. Então o aluno está usando isso, mas isso porque tem a ver com a proposta pedagógica. E eu acho que a gente tem que ampliar isso, né? Quer dizer, esse papel do professor de ficar o tempo todo repassando informações, acho que é um papel que pode ser, aos poucos, ele pode sendo modificado. Hoje em dia se fala muito disso, né? Da sala de aula invertida, as metodologias ativas e tal, né? E agora, a grande questão aí que eu vejo é a questão do interesse, da motivação, do envolvimento. E isso depende muito da conversa, do acolhimento, daqueles momentos iniciais, da clareza com que você vai colocar os teus objetivos, as tuas finalidades, de você poder, digamos assim, ganhar um pouco o aluno logo no começo, para ele perceber a grandeza do projeto que ele vai participar. Porque, como eu disse, tem professor que acha que isso é perder tempo, né? Eu já vi professor falando, mas eu não posso falar os objetivos para ele, porque se eu falar, eu entrego a prova. Que a prova vai ser feita em cima. Mas é uma coisa absolutamente... Aliás, prova já é um problema. A gente poderia um outro programa só para discutir a avaliação, né? Mas, então, porque, por exemplo, você supõe uma leitura do texto em casa, para tornar a aula mais interativa, mais participativa. Ótimo. Então, toda aquela exposição que você teria que fazer, ele acessa o texto lá pelo smartphone dele, ele pode ler a hora que ele quiser, quando ele quiser fazer. Agora, quem disse que ele vai ler? Se ele não estiver envolvido, se ele não tiver... E isso é a questão de mestre, essa questão da conversa, do acolhimento, esses momentos... Da paciência do professor em acompanhar, porque aí é coletivo. Às vezes essa turma tem 30, 40, 50 alunos que ele vai ter que acompanhar ao mesmo tempo, né? E uma coisa importante aí, que você destacou, é a questão do clima. Porque nós estamos falando de interesse, de motivação, está no campo da emoção, né? E o Vallon lembra que a emoção, ela tem um elemento de contágio. Você vê uma pessoa sorrindo, né? Você vê uma pessoa triste, e esse clima de sala de aula também tem um elemento de contágio. Então é muito importante que o professor zele por esse clima. Porque daí, quando um ou outro aluno se indisciplinar, fica bem mais fácil ele reestabelecer o vínculo. Porque o clima está... Agora, se você tem um clima... digamos, anárquico, você tem um clima confuso, disperso, quando um se dispersa, quando ele quer voltar, ele não consegue e puxa mais um com ele. Aí realmente vira um caos. Você falou ainda há pouco, avaliação seria um outro programa, mas acho que dá para a gente puxar, porque os seus dois exemplos de indisciplina em sala de aula foi colando em prova, né? Então, esse sentido da prova, da avaliação, do ato infracional aí da cola, né? Que se representa como um ato de indisciplina. Qual é o grande problema hoje de prova, que já foi um grande instrumento, né, de poder, inclusive, e de verificação de aprendizagem? Hoje, como é que a gente faz essa avaliação de um modo mais coerente com o que se espera do cidadão e do aluno hoje, né? Veja, o problema não é, digamos, entre aspas, a avaliação por escrito, a prova em si. O problema é a lógica que ela tá ligada, né? Porque há muita confusão em relação a isso. Quer dizer, eu posso ter uma avaliação equivocada usando o instrumento prova, assim como eu posso ter uma avaliação equivocada usando uma metodologia de projetos, né, uma avaliação por portfólio, porque depende muito do quê? Quer dizer, qual é o grande nó, tentando sintetizar o máximo possível, o grande nó da avaliação é a intencionalidade. Você tem aspectos do conteúdo, da forma, das relações, mas o nó é a intencionalidade. Para que você avalia? Então, mesmo um professor que trabalha com prova, se ele tem a intencionalidade de qualificar o aluno, né, de fazer aprender, o que ele pode fazer tranquilamente? O aluno não foi bem numa prova. Ele verifica o que aconteceu no Natal. Aí ele retrabalha aqueles objetivos com esse aluno ou com um grupo que... aí aplica um outro instrumento. Relativo àqueles objetivos. Foi bem agora, despreza o anterior. Tem professor que morre de medo de fazer isso. Porque esse é o problema. Como ele não tem aquela autoridade
de vender o peixe dele, entre aspas, de dar significado, dar sentido, é muito complicado isso. Quando você vê que, não aqui no Brasil, estou falando da Nova Zelândia, aqui no Brasil todos os professores são ótimos, né? Mas quando você tem lá na Nova Zelândia um professor que está ensinando algo que ele mesmo não vê sentido, ele tem que ensinar porque tem que, né? Faz parte do programa, ele está prostituindo a palavra dele, ele virou garoto de programa, o garota de programa, quer dizer, a preocupação dele é cumprir o programa. Isso é terrível. Como é que um aluno vai se motivar por alguma coisa que nem o professor está... Né? Então aí ele usa desesperadamente, eu não estou culpando o professor, você tem que considerar todo o contexto aí, mas desesperadamente ele usa o instrumento que ele tem. E eu usei isso também. Eu comecei como professor muito cedo, eu fiz escola técnica, eu fui convidado para dar aula na escola técnica, comecei como professor de eletrônica, depois fui fazer engenharia eletrônica, continuei dando aula, na metade do curso veio uma crise vocacional, achei que ia ser padre, parei, só veio engenharia eletrônica, fui para o seminário, aí vi que não ia ser padre, voltei e tinha que sobreviver, fui fazer o quê? Dar aula. Só que eu não consegui aula de física, de matemática, de eletrônica, eu consegui aula, lá do meu tempo, você nem sabe o que é isso, Educação Moral e Cívica, sei, sabe? Estudei Educação Moral e Cívica, o SPB e Ensino Religioso, do ginásio, naquela época, da 5ª à 8ª série. Então, da 6ª à 8ª, ainda ia. Mas na 5ª série, eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Puxei o 38 da nota e reprovei muito. Deus Nosso Senhor deve perdoar, porque diz que quando você mata em legítima defesa, tem um atenuante, né? Quer dizer, porque era assim, ou eles ou eu. É desespero de calma. Então, muito professor usa a nota, não é por maldade. É porque ele não sabe fazer diferente, né? Mas, objetivamente, se você usa de uma forma diferente, o que a gente propõe, né? Ao invés de fazer uma prova mensal, bimestral, você vai fazendo pequenas atividades onde ele vai, por exemplo, no curso superior, né? Ele vai fazer um trabalho e esse trabalho vai ser construído ao longo do semestre. Então, quando chegar lá no final, não vai ser surpresa para ninguém. Quando o professor não acompanha, o que acontece? Chega lá, você vê, pois aqui é cópia. Você vê que o menino copiou, né? Ele jura de pé junto que não, tal. Ou então ele fez, mas né? Porque ficou uma coisa estanque. Agora, se você vai construindo, ou os professores do ensino médio, fundamental, pequenos instrumentos, né? Várias avaliações e mais frequentes e menores, onde ele já pode... Porque, o sentido da avaliação não é qualificar a aprendizagem, então você já estaria... E a avaliação, de fato, ela tem uma relação muito grande com a disciplina, né? Especialmente por esse lado negativo, de querer controlar a disciplina através da avaliação, o que é um grande engodo. Tem uma pergunta, em relação ao ato indisciplinado, mas daquele aluno que o desrespeito tem a ver porque ele pertence a uma gangue, ele é de um grupo, já é algo mais violento, né? Então é aquela indisciplina ameaçadora mesmo. Na verdade, ele está na sala de aula porque ele precisa estar, né? Ele não envolveu, não está em pertencimento. Isso é uma crise profissional, inclusive, né? Como é que esse professor pode se estabelecer? Essa é uma realidade que o senhor ouve muito nas palestras, nesse contato mais direto com professores. Isso eu imagino que seja de norte a sul. Eu sou paraense, eu fiz um pós-doutorado em Sociologia na UFPA, que era sobre mediação, sobre cultura de paz, e uma realidade muito desafiadora, triste até em algumas escolas de periferia, porque era a realidade de muitos professores, inclusive no grupo de pesquisa que eu participava. E as professoras, principalmente de artes, eram as que mais queriam interagi-los, mas nem sempre conseguiam. E aí uma das coisas que foi ainda mais triste, dos poucos que elas conseguiam ainda dialogar, eles eram assassinados, porque eles se enfraqueciam e aí eram assassinados, né, fora da escola. Então, isso é uma realidade? É uma realidade. Eu tenho amigas, professoras lá em São Paulo, que elas têm o telefone lá do PCC, né, do primeiro comando da capital, porque ali no bairro eles não querem confusão, né? E então, se dá confusão, aparece polícia, atrapalha o negócio deles e tudo mais, né? E então é uma situação assim absolutamente surreal, né? Então não é uma coisa isolada. E eu acho que aí tem dois elementos a serem considerados assim de imediato. Um primeiro elemento mais amplo é aquilo que a professora Alicia Fernandes, aquela argentina
psicopedagoga, muito já falecida, faleceu precocemente. Ela dizia o seguinte, né? Quando o aluno me ofende, a primeira coisa que eu teria que fazer é perguntar a que ou a quem ele está ofendendo, e não tomar a ofensa como pessoal. Esse é porque o problema primeiro, o professor toma isso como pessoal, aí envolve fortemente a emoção, uma emoção negativa, e aí ou ele vai partir para agressão, ou ele não se sente tão forte, então ele parte para o preconceito, para o distanciamento, o que vai ampliando a distância, né? Então o primeiro ponto seria esse. E o segundo ponto é esse que você colocou, da gente tentar resgatar. Agora, isso implica em situações, por exemplo, em que o aluno tem que mudar de bairro, tem que mudar de cidade, porque a gente viveu isso lá na região lá de São Paulo, da Vila Carioca, que era uma vila operária que foi se degradando, então o tráfico de droga avançou muito. Então, meninos lá tiveram que ir para o Paraná, tiveram que para poder sair, porque chega um momento que eles não deixam você sair. A gente não deveria deixar isso para os professores de artes, de filosofia, de ensino religioso, de sociologia, isso teria que ser uma atitude dos professores, né? Especialmente, se a gente pode dar um especialmente, não sei se pode, mas especialmente em matemática, que é uma das matérias que mais reprova, né? Que mais assusta os alunos, né? Que mais distancia os alunos da... Então, enfim, mas eu digo isso em termos do coletivo dos professores, tentarem essa aproximação. E isso tem que ser feito, né, para além do espaço da sala de aula, né? Porque é muito triste, porque isso é o outro lado daquela disciplina passiva, que você vê que acaba chegando ao suicídio, né? E via bullying ou não, mas a questão do suicídio hoje na juventude é um enorme problema, é um tema ainda tabu também. Então, seja de um lado, seja do outro, a gente está perdendo, né? E a gente não deveria perder ninguém, né? Nenhum aluno deveria se tornar um ser estranho para a gente na escola e na sala de aula. Agora, aí vem alguns elementos básicos. Por exemplo, o PPP, o Projeto Crítico Pedagógico da escola, até hoje, para muita gente, é conversa mole, e deveria ser um grande instrumento, aquilo que nos une em alguns valores básicos. O que nós acreditamos? Que seja uma carta de princípios, que a gente elenque ali 5, 6 valores que nós acreditamos, que nós vamos, né, mas algo que nos una. E aí, inclusive, você pode envolver até mesmo a comunidade e tal, embora muitas vezes esses alunos às vezes são da turma da noite, da EJA, tal, que é em função da idade, mas nem sempre. Uma outra questão fundamental é a reunião pedagógica semanal. O HTPC, a TPC, cada rede tem um nome. Como é que a gente vai enfrentar esses problemas se a gente não conversa, se a gente não está conversando, né? E aí é outro problema, porque muitas escolas não têm, se a escola tem, se a rede tem, lógico que é um trabalho, é um horário remunerado, previsto na carga do professor, se a escola tem, às vezes falta o coordenador pedagógico, então não tem quem coordene essa reunião. Tem, mas o professor chega atrasado, sai antes. O professor fica usando o smartphone durante a reunião, não leva esse espaço a sério. E aí você vai enfraquecendo, aí dá o desespero para o professor, porque fica ele, entre aspas, versus o aluno, e esse aluno em particular que tem a gangue dele fora da escola, tudo mais. Então o clima de pavor, o clima de medo é muito terrível. Por outro lado, você vê escolas inseridas, né, como essa amiga, né, um bairro pesadíssimo, e no entanto eles têm uma relação muito boa com os alunos, com a comunidade, porque eles se articulam, eles estão juntos, estão sempre conversando e buscando e criando relações com a comunidade, onde a gente pode encontrar pontos de apoio, né? Então, isso realmente é um grande nó. E é a tarefa da humanização, que é a tarefa maior da educação, né? Professor, nessa questão da indisciplina, disciplina em sala de aula, em escola, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a indisciplina, ela poderá acabar algum dia do ambiente escolar ou universitário, professor? Como é que é essa história? Ou então, a presença da disciplina obrigatoriamente move a sua dualidade com a indisciplina? Isso vai ser uma constância, não vai acabar, vai sempre haver, e é necessário que haja. Como é que é essa história? Com o avançar do tempo, com
avançar da tecnologia, enfim, com todas essas pluralidades que há por aqui, também no nosso meio, principalmente no Brasil, é necessária a presença dos antagônicos, disciplina em disciplina, constantemente, para que isso até mesmo evolua o próprio processo educativo. Será que tem essa relação? Enfim, porque disciplina em disciplina não está somente na escola, mas a nossa discussão é aqui na escola, né, professor? E no meio universitário também. Gostaria que o senhor traçasse aí um comentário, né? Eu sei que é complexo, mas um comentário. Será que nos próximos milênios a gente ainda vai ter disciplina em disciplina? Professor Celso, ele provocou, viu? Isso tá ótimo. Então, justamente, dependendo aí do conceito que você tem de disciplina, vai ter a disciplina e tal. Uma provocação que eu tenho feito com os professores é o seguinte: falar, olha, até que demorou para os alunos começarem a matar os professores, né? E os alunos só começaram a matar os professores no final do século XX. E nós começamos a massacrar os alunos há 900 anos atrás. Então, há 900 anos atrás, quando os bárbaros recuam ao ressurgimento da cidade, surge a universidade. Para frequentar a universidade, eles precisavam pelo menos saber ler e escrever. Então, surge lá o trivium, o quadrivium. O primeiro passo do trivium é a questão da gramática, né? E aí, então, há um aumento expressivo do número de alunos. É claro que estamos falando em número muito pequeno, mas se você tinha 2 passos para 4, aumentou 100%. E aí, os professores não estavam acostumados com essa nova, entre aspas, demanda, e então se agravam os problemas na disciplina e na aprendizagem, né? E como é que eles resolveram isso 900 anos atrás? Com a vara, né? Na Baixa Idade Média, estar sob a vara era sinônimo de estar frequentando a escola elementar. Henrique está sob a vara, significa que Henrique está frequentando a gramática. Então, essa foi a solução. Depois veio a palmatória e tal, mas originalmente você pega as iluminuras da Idade Média, que representam a escola, o professor está sempre acompanhado da vara, né? Então, veja o equívoco do ponto de vista pedagógico. E eu acho que hoje em dia há um perigo, pela primeira vez na história, há o risco da escola acabar, porque os alunos estão matando o professor, estão destruindo os prédios, lá em São Caetano do Sul, uma escola particular, de alto nível, a escola não podia dizer o último dia de aula, porque os alunos arrancavam tudo, arrancavam o ventilador, arrancavam o quadro, né? Então ela dizia, o último dia de aula é dia 17 de dezembro. Quando chegava dia 14, hoje vocês não entram, o pessoal do 3º ano do ensino médio. Isso agora, né? Quer dizer, então, então há realmente aí, né, alguma coisa tem que ser... Agora, para mim, essa superação, a indisciplina, considerada no sentido amplo, como ruptura, como inauguração, como algo que não está dado, ela vai precisar existir sempre nesse aspecto, que é quase que um ato de criação mesmo, é ser arteiro no sentido radical. Agora, o que eu vejo é a necessidade da gente compreender a disciplina, né, nessa tensão, né, nessa dialética aí entre limites e possibilidades. É muito comum você ver tanto os pais quanto os professores ficarem insistindo só nos limites. Então, vamos pegar aquela situaçãozinha clássica lá, a menininha de 3 anos está pondo o dedinho na tomada. Aí o pai fala, não pode, filha. Aí, crise de oposição, ela vai pôr de novo. Aí o pai, não pode, filha, e ela vai de novo, não pode. Aí ele dá um tapinha na mão dela, aí ela vai de novo, aí dá um tapão na mão dela, aí ela começa a chorar. Aí vai de novo, aí dá mais um tapa, a mãozinha fica roxa, aí o pai tá chorando junto, aí fica aquele, criatura, acorda, filha, olha essa boneca aqui, filha, vamos ver quer dizer, tira, abre uma outra possibilidade, mas não fica ali como quem diz, eu quero provar que eu tenho autoridade. Então você fica muitas vezes insistindo só no limite e não abre possibilidade. A mesma coisa na sala de aula. Então acho que, e uma outra coisa que, antes de tudo isso, é a questão do vínculo. Essa neurose, esse discurso que tem hoje sobre limite, ele não funciona se não tiver vínculo estabelecido. Mesmo assim é equivocado, porque você tem que ter o limite e a possibilidade. Aquela situação clássica, a menina adora a tia, mas a tia diz assim, para dormir em casa não pode ter o paninho, que a menina tem o paninho.
E a tia explica, por causa de... ela não entende muito, mas ela vê que a tia tem um motivo e que está firme nisso. Para ir dormir na casa da tia, ela deixa o paninho ou não deixa? Deixa. Porque o vínculo em casa, ela não dorme sem paninho, né? Mas o vínculo a tia é tão forte que ela acaba aceitando o limite em função do vínculo. Agora, hoje em dia, os pais não querem ter vínculo, os professores não querem ter vínculo, né? Não é que não querem decididamente, mas a lógica, eu tenho dito que parece que as pessoas, hoje em dia, com tanta tecnologia, parece que as pessoas estão sempre com pressa de estarem com pressa em outro lugar. Lá no prédio eu vejo, tem uma brinquedoteca, dá dó. As crianças, às vezes, estão ali no pé da mãe, a mãe e o pai no celular, nem olham para as crianças, né? Então é uma coisa absurda, assim. Sentido do vínculo e da ludicidade, tem uma disciplina que eu ministro, que é a Oficina de Instrumentos Didáticos, para o curso de História. É um curso de licenciatura. E uma das coisas que a gente mais brinca nessa disciplina é que eu digo que brincadeira é coisa séria, né? Então, aprender alguns instrumentos, produzir alguns materiais para estabelecer essa maneira de chamar a atenção. Eu digo a eles, aqui ninguém vai sair mágico, mas algumas técnicas de mágica a gente vai aprender. Porque na hora que a sua turma estiver pegando fogo, você não vai mandar calar a boca, você vai perder na hora. A hora que disser calem a boca ou gritar, você já perdeu. Você faz uma mágica, eu duvido, vocês não vão virar e dizer, uau, o que esse professor fez, né? Quem é ele? Tô abismado, né? Então, e assim é para todos os outros materiais que a gente encontrar caminhos, mas aí cada um vai achar qual é o seu material lúdico, né? Ou diferentes materiais que possa ser essa atração, que seja essa chamada de atenção, né? Inclusive o senhor falou que tem um museu do brinquedo, né? Isso me chamou muita atenção, né? Eu tenho trabalhado essa categoria, que eu descobri recentemente, a partir da vivência com os meus netos, né? E que eu tive primeiro a vivência, depois veio a teoria. E que esse conceito do devir criança, do vir a ser criança, do devir infância, né? Que essa questão, justamente isso, eu partilho desse grupo que defende isso. Ou a gente, adulto, resgata alguns elementos básicos da criança, né? Ou não tem saída. Então, é uma questão fundamental. Quer dizer, no momento que você está diante desse caos aí, né? Se você se leva muito a sério, você não vê saída. Você vai mandar calar a boca, você vai mandar para a direção, aquela coisa absurda que fica um ciclo vicioso e tal. E, então, no momento que... Porque algumas marcas fundamentais da criança, né? Alegria, criatividade, imaginação, amorosidade, capacidade de perdão, curiosidade, é tudo que a gente está precisando, que o professor está precisando. Inclusive para enfrentar, a profissão, que é então, e depois enfrentar essas situações de conflito, que realmente fazer disso um jogo. O museu lá do brinquedo, na verdade, é uma sala que eu tenho, embaixo da minha sala, como se fosse um porão, que eu transformei em museu do brinquedo. Não tem nenhum brinquedo meu, tem brinquedos iguais aos que eu brinquei, que eu consegui resgatar, tem brinquedos que eram dos meus filhos, e ali, então, na parte de baixo tem os brinquedos que qualquer criança pode brincar, e na parte de cima tem os brinquedos antigos que devem ser preservados, né? E, então, ali, para mim, é um espaço mágico. Quando eu estou meio estressado, então eu desço lá e fico lá arrumando, mexendo, e de vez em quando eu ponho no Facebook algumas fotos e tal, e eu quero fazer um trabalho mais sistemático, né? Que legal. Que é um reencontro, porque quando você vê, e eu vejo isso quando os professores vão visitar lá e tal, quando eles veem um brinquedo que eles brincaram, é impressionante você ver a alegria, a emoção, o envolvimento, é uma coisa muito forte, né? E, porque realmente a infância é tudo de bom, né? Quer dizer, você pegou um filão aí, achou um mote, né? Muito obrigado pela sua presença. O microfone é seu, fique à vontade. O Mário Quintana, ele diz que quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Para mim, a gente está vivendo um grande nó, que é esse nó da sensibilidade. Que é aquele fato que eu narrei do celular é apenas um outro exemplo básico. Não sei se você lembra um programa que teve na televisão brasileira, que tinha câmeras pretensamente escondidas, e os imbecis ficavam assistindo aquilo e ligando para a Rede Globo ainda para dizer quem devia ganhar o tal do paredão e tal. E, então você vê, são estratégias de manipulação da sensibilidade das pessoas. Você não pode anular, mas você vai manipulando. Então, para mim, há esse grande... Eu acho que a grande saída é a gente olhar para o filho, é a gente olhar para o nosso aluno, a gente olhar para a gente mesmo, se a gente tiver coragem, né?
E a partir disso, a gente... Porque parece que, voltando aí à tal da avaliação, que é muito forte, né? Quando a gente se torna professor, parece que a gente ganha um óculos, que é o óculos de Gauss, da curva de Gauss, que é aquela maldita curva classificatória. A curva de Gauss é ótima para fenômenos naturais. Quando você aplica a curva de Gauss para fenômenos humanos, você tirou a intencionalidade, você tirou a interação, isso é um crime. Você passa a classificar os alunos, né? 20% vão muito bem, 20% vão muito mal, e 60% vão assim e assim. Então parece que quando o professor vira professor, ele ganha isso. Então o que eu tenho defendido é trocar, metaforicamente, trocar o óculos de Gauss pelo óculos de grau, né? Ou seja, o olhar que quer ver. Então começar a partir disso. Porque se o professor começa a fazer isso, ele vai perceber que o aluno está sofrendo em sala de aula, e a partir disso ele vai buscar outras formas de interagir, outras formas, a mesma coisa com os filhos em casa. Então, para mim, eu acho que o primeiro passo seria esse passo de sensibilidade, que naturalmente tem a ver com a questão do afeto, a questão do amor, que também é uma questão complicada, porque quando você fala que tem que amar as pessoas, eu estou feito porque eu amo. Só que tem um espectro, o afeto tem um espectro, vai de uma ponta você tem o desafeto, depois você tem a indiferença, depois você tem o afeto enquadrador, que é terrível, muito presente, eu te amo se você entrar no meu esquema, e depois você tem o afeto radical, que é aquele que entre o esquema da escola e a criança, o professor opta pela criança, e o afeto radical transformador, que é a outra ponta do espectro, que é aquele que entre a criança e a escola, o esquema da escola, o professor opta pela criança e contra o esquema da escola. São essas mudanças que estão tendo no Brasil e no mundo para uma outra escola, para superar essa lógica tão equivocada que a gente tem na escola hoje. Então, acho que quando você vai mexendo nisso, a disciplina ela vai se reconfigurando junto, né? Então, porque a gente está querendo muitas vezes resolver o problema de disciplina, ou resolver o problema da avaliação, resolver o problema da motivação, sem mexer na lógica equivocada. E a gente tem que ter um pouco de coragem para mexer fundo, mas vai devagar. Como dizia o poema, mude, né? Mas o mais importante é a direção, os passos vêm aos poucos, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui do programa Ciência e Debate pela sua entrevista, sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço mais uma vez o espaço. Muito grato. Obrigada. Ciência e Debate. Esse é o caminho da bondade.